Bom, gente, na última aula, então, a gente aprendeu como instalar o Scilab. Essa aula de hoje, nós vamos ver como usar o Scilab, como fazer um programa no Scilab. Então, a tela inicial do Scilab é essa, e nós temos, então, aqui algumas partes, né? A gente pode dividir aqui em lado esquerdo, meio e direito. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui o navegador de arquivos, que você pode encontrar os arquivos na máquina que você está utilizando. Nós não vamos usar muito isso aqui. O console, nós vamos usar essa área. Navegador de variáveis, a gente vai ver o que acontece aqui, o que aparece aqui. E histórico de comandos. Então, os comandos que eu for digitando aqui, ele vai armazenando aqui um histórico. Então, aqui na parte console, nós conseguimos fazer aí uma programação de forma interativa. Então, todo comando que eu digitar aqui nessa área, ele já vai ser executado. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 1 mais 2, ele interativamente ele entende que aqui é um cálculo, uma operação de soma, e ele já gera aqui um resultado 3 para mim. Ele reservou um espaço de memória aqui, que ele chamou ANS, e armazenou esse valor. Então, aqui esse é o navegador de variáveis. Nós vamos ver que todas as variáveis que a gente for utilizando, ele vai criando um espaço na memória e reservando esse espaço. Se eu clicar aqui 2 vezes, como aqui não foi criada uma variável, eu não consigo ver nada. É só ser que ele guardou em algum lugar da memória um número real. Bom, outra coisa que a gente pode fazer, então, nesse modo interativo, é criar, então, variáveis, que são espaços de memórias com nome. Então, vamos criar aqui um X, mandar ele receber 3. Agora, ele lá no navegador de variáveis, então, ele criou um X, também é do tipo real. Se eu clicar 2 vezes aqui, então, ele, a mim, essa tabelinha, no qual o número 3 está armazenado nessa variável. Então, eu consigo saber quais são os valores da variável. Fechei já esse navegador. Vamos continuar aqui, vamos criar um y igual a 2, dá Enter. Agora, ele também criou lá o y, uma variável y. Então, vejam que variável é um espaço na memória no qual é capaz de guardar um valor. No nosso caso, ele guardou um valor 3 para o x, um valor 2 para o y. Agora, então, se eu criar uma variável que vai chamar resultado e mandar ela receber x mais y, o igual, a gente fala que é recebe. Por quê? Porque essa variável, cujo nome é resultado, vai ganhar um valor que é feito através de um cálculo. Então, ele vai pegar o valor de x mais o valor de y e guardar dentro de resultado. Então, vamos dar Enter aqui. Resultado, então, recebeu o valor de 5. Se eu clicar aqui no navegador de variável em cada uma delas, eu consigo ver qual que é o valor que essa variável tem. Então, no caso, resultado tem o valor 5. No caso de y, valor 2. No caso de x, valor 3. Isso eu consigo ir trabalhando. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, continuando aqui no nosso modo interativo, se eu mandar o x receber, ele estava com 3, né? O meu resultado ficou com 5, porque ele pegou 3 mais 2, deu 5. Mas agora eu vou mandar o x receber, x igual a 6. E dar um Enter. Então, agora se eu clicar aqui, ó, no meu x, o valor que ele está assumindo aqui é 6. Significa, então, que eu substituí o valor de x. Como eu estou trabalhando com a memória RAM, que é uma memória totalmente volátil do computador, se eu mandar essa variável mudar de valor, ela muda, ela sobrescreve.
Então, se eu mandar novamente o resultado receber x mais y, ele vai mudar para o valor 8, porque o y continuou com 2, mas o x agora vale 6. O meu resultado, então, que é x mais y, vai passar a valer 8. Então, eu posso trabalhar aqui nesse modo interativo. O que acontece é que nesse modo ele só vai executando tudo que eu mandar ele executar. Bom, os nossos programas, a gente tem que criar eles de tal forma que a gente salve ele, a gente vai conseguir salvar, e eu posso executar ele a qualquer momento. Toda vez que eu quiser executar ele, basta eu abrir o programa e mandar executar. Então, nós temos que salvar ele. Aqui no modo interativo, a gente não consegue salvar. Então, a gente vai abrir o modo que a gente chama de modo programável, no qual a gente vai escrever nossos programas, e aí sim a gente consegue salvar e executar toda vez que a gente quiser. Então, não é, né? Aqui, nós vamos vir aqui, ó, debaixo de arquivo tem aqui uma barrinha de ferramentas. Se essa barra de ferramentas não estiver aparecendo, basta que você venha aqui em editar, mostrar, barra, esconder a barra de ferramentas. Então, se eu clicar aqui, sumiu minha barra de ferramentas. Se eu vier aqui de novo em editar, mostrar, apareceu a barrinha de ferramentas. Então, aqui na barrinha de ferramentas, esse primeiro ícone aqui, que parece um caderninho com um lápis, se eu passar o mouse, aparece lá, ó. Abre o programa Editor de Texto C-Notes. É nesse C-Notes que a gente vai escrever os nossos programas. Então, é nele que eu vou digitar o programa e eu vou conseguir, então, salvar esse programa. Então, vamos aumentar ele aqui. E aqui, então, a gente vai conseguir escrever o nosso programa. Eu só acho que como vai estar uma letra pequena, vou aumentar o tamanho aqui da fonte. Deixa eu customizar, então, o tamanho da fonte para que fique maior. E aí, vocês consigam enxergar melhor no vídeo. Deixa eu ver, então, se vai ficar bom. Ainda está pequeno. Vou aumentar aqui de novo. Continua pequeno. Aqui, ó, C-Notes. Vou aumentar aqui o C-Notes. Ok. E agora sim. Então, agora fica mais fácil de vocês enxergarem. Então, nós vamos começar a digitar. O meu está maior, para poder o vídeo pegar de uma forma mais clara. Nós vamos começar a digitar nosso programa nessa área que chama C-Notes. Então, nós vamos começar aqui com Clear e CLC, sempre terminados com ponto e vírgula. O que é isso? Para que servem esses dois comandos? Esses dois comandos servem para limpar o nosso console. Se a gente voltar lá no console, agora ficou muito grande, mas está aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser apagado na hora que a gente rodar o nosso programa. Então, toda vez que eu der Clear e CLC, ele apaga o que está lá no console, apaga a tela e limpa a memória. Então, sempre a gente vai usar esses dois comandos. Vamos usar, então, aqui na linha 3, veja que ele está marcando o número das linhas. Vamos colocar aqui na linha 3, mprintf. Isso é um outro comando. Veja que os comandos ele está colocando aqui de outra cor. Abre parênteses. Na hora que eu abro o parênteses, ele já coloca o parênteses fechando para mim. E aspas duplas. Quando eu coloco aspas duplas, ele já coloca as aspas duplas fechando para mim.
Aqui a gente vai colocar assim, entre com 2 números. Espaço, barra N. Cuidado que é essa barra invertida N. Terminar com ponto e vírgula. Então, no Silab, todo o comando a gente vai terminar com ponto e vírgula. Para que serve esse comando mprintf? A gente vai ver na hora que a gente executar esse programa, mas eu já te adianto que todo o texto que eu colocar entre aspas duplas, ele vai mostrar para a gente no console. O console é como se fosse a tela que o meu usuário vai ver. Então, tudo que eu escrever entre aspas duplas, ele vai mostrar lá no console. Então, tá aí. Nós vamos dar um Enter, vamos escrever na próxima linha, na linha 4. A gente vai colocar assim, num1 igual a input, abre parênteses, entre aspas duplas também, abre aspas duplas, a gente vai colocar assim, primeiro número, 2 pontos, termina com ponto e vírgula. Num2 igual input, abre parênteses, aspas duplas, segundo número, 2 pontos, ponto e vírgula no final. Então, eu estou criando aqui o que a gente chama de variável, aquela variável x, como a gente tinha usado lá no começo, só que agora eu estou chamando de num1. Ela vai receber algo que o meu usuário vai digitar. Então, esse comando input, ele fica esperando que meu usuário digite alguma coisa. No caso, eu não quero que meu usuário adivinhe o que eu preciso. Então, eu coloquei que eu preciso de um primeiro número. Então, ele já sabe que eu estou aguardando o primeiro valor. Então, esse texto que está aqui entre aspas duplas também vai aparecer na tela. Ele vai digitar um valor, dá Enter, vai cair dentro dessa variável cujo nome é num1. A mesma coisa para o num2. Vai ficar esperando um segundo número, vai guardar dentro de num2. Nós vamos somar, e aí eu vou guardar dentro de uma variável que chama soma. Vou somar o num1 mais o num2. O soma está fazendo o papel do nosso resultado que a gente tinha criado no console. E agora eu vou mostrar, então, sempre que eu quero mostrar, mprintf. Vou mostrar na tela o resultado. Então, o resultado da soma é, nós vamos colocar aqui, percentual F, isso aqui é para formatar a variável, o valor da variável que ela vai assumir, vírgula, soma, ponto e vírgula. Veja que agora meu mprintf, além de um texto que vai aparecer na tela, ele vai colocar o valor da variável. Então, o que está entre aspas duplas é texto, e o que não está entre aspas duplas é a minha variável. Então, esse soma é referente a esse mesmo soma. E eu pedi para formatar no seguinte formato, de um número real, de um número float, com casas decimais. Então, esse F é de float. Sempre eu vou ter que formatar ele. Então, nós vamos ver o que vai acontecer. E eu separo esse texto da minha variável com uma vírgula aqui. Tem que pôr essa vírgula, tá, gente? Senão, ele vai dar erro. Bom, então, nosso programinha tem 7 linhas. Eu vou, então, agora salvar e executar ele. Então, a primeira vez que eu vou rodar, tem aqui, então, uma setinha com um disquetezinho. Se você passar o mouse aqui
na minha barrinha de ferramentas, tem várias coisas. A gente vai escolher esse aqui, ó, salvar e executar. Vamos clicar nele. Ele abriu a janelinha no qual eu vou escolher onde que eu vou salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, então eu escolhi a área de trabalho. Vou dar um nome para esse exemplo, né, que a gente fez. Vou chamar aqui então de exemplo 1, nome do arquivo. O tipo desse arquivo que ele vai gerar para mim é SCE, que é um arquivo do Silab, é o arquivo do nosso programa. Ele é um arquivo texto, eu consigo abrir ele em qualquer bloco de notas, consigo visualizar e alterar ele. Então, vamos clicar aqui em salvar. Vamos dar sim. Ele está querendo aqui perguntar se você quer limpar o console. Sim, é por isso que eu pus clear aqui. Se quiser marcar aqui para não mostrar essa mensagem de novo, pode marcar. Se não quiser marcar, toda hora ele vai te perguntar se você quer limpar o console. Eu vou dar sim. Vamos minimizar os C-Notes. E aí, no nosso console, lembra que eu falei que ele vai aparecer, então, tudo que está aqui, ó. Deixa eu minimizar um pouco aqui os C-Notes. Só para a gente lembrar. Então, meus C-Notes. Tudo que está entre aspas duplas. Então, entre com 2 números. Aparece aqui no console para o meu usuário. Depois, primeiro número. Aparece aqui. Como eu usei o input, enquanto eu não digitar o primeiro número, ele não vai seguir executando o resto do programa. Então, vamos digitar aqui o primeiro número, 3, Enter, pedir o segundo número. Então, voltando no C-Notes, depois que eu digitei o primeiro número, ele guardou dentro dessa variável no 1, ele vai pedir o segundo número. Então, vamos lá. Vamos digitar o nosso segundo número, 4. E o resultado da soma é 7.00060. Vamos entender o que aconteceu. Ele já atualizou aqui, né? Nosso navegador de variável. E ele fez 3 mais 4, que deu 7. O que é esse ponto 00? Lembram que eu falei que nós estávamos formatando a variável como float, que é um número real, ele considera casas decimais. Como a linguagem é uma linguagem toda em inglês, esse ponto 000 aqui é o que equivale à nossa vírgula, que separa as casas decimais. Ah, mas professor, eu não quero então mostrar casas decimais. É possível? É possível. A gente vai formatar a nossa variável de uma forma diferente que não seja o percentual F. Vamos mudar aqui então para percentual D, por exemplo. Gente, vejam que em algumas situações você precisa considerar casas decimais. Nós vamos fazer um teste aqui para vocês verem que é possível mostrar só a parte inteira, mas cuidado com isso. Em alguns momentos a gente vai precisar usar o percentual F mesmo. Bom, mudei aqui, vou de novo executar, salvar e executar. Ele vai rodar de novo o meu programa, está pedindo o primeiro número. Vamos digitar nosso 3 de novo, Enter, 4, Enter. E agora, então, ele me mostra o resultado da soma como sendo 7, só a parte inteira. Existem outros formatos, a gente vai ver e vai trabalhar com eles. Existe uma forma também de limitar aquela quantidade de casas decimais. Eu quero só 2, eu quero só 3. Então, tem como a gente mudar isso aí também. Nós vamos ver nas próximas aulas. Só para, então, mostrar para vocês onde que ficou o arquivo, vamos minimizar aqui. Está aqui o meu exemplo 1. Esse é o nosso arquivo, nosso programinha .sce. Esse programa você pode mandar por e-mail, porque ele é um arquivo texto. Então, se eu clicar aqui com direito e pedir para abrir com, eu posso abrir com um bloco de notas. Está aqui, nosso programinha.
Então, eu consigo abrir com um bloco de notas normal de qualquer computador. Está aqui nosso código. Esse é o código do nosso programa. Qualquer momento que eu quiser executar ele, basta eu abrir no Scilab e mandar executar. Então, até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai fazer outros exemplos. Espero que vocês tenham entendido.